Como vocês provavelmente estão vendo no título, e em milhares de outras notícias nas redes sociais, manifestantes acabaram invadindo o Congresso do Zewa por causa de eleições aparentemente injustas lá nos Estados Unidos, que um democrata acabou ganhando. Muitos alegam fraude. Eu realmente já vi várias notícias meio suspeitas, mas o que eu tô pra discutir aqui não é se foi fraude ou não, até porque dos dois lados as pessoas já têm absoluta certeza ou de um ou de outro. O que eu tô pra discutir aqui é se realmente a democracia funciona, sabe? Aparentemente, sendo o maior país exemplo disso, sendo devastado do jeito que está, é essa discussão que eu quero trazer à tona. E o que pode acontecer com os Estados Unidos esse e nos próximos anos. A mídia brasileira, no geral, classificou os manifestantes como trumpistas ou pró-republicanos, pró-Trump. Eu não gosto muito de ficar citando o nome porque vai que acaba reduzindo o alcance do vídeo, esse monte de coisa. Então eu prefiro falar, e os dois lados, que todo mundo já conhece, que são os republicanos e os democratas, os partidos praticamente antagônicos principais lá dos Estados Unidos. Mas fazer o quê? Seguinte, eu assisti vários vídeos que estavam aí na internet e nem todos eram necessariamente pró aquele candidato. Tinha vários ali, inclusive com a bandeira libertária. Ou seja, esse partido não é apenas uma ameaça aos eleitores da oposição. E sim, ele ameaça vários direitos constitucionais, inclusive, dos americanos. Até por causa de sua parceria quase que absoluta com o Partido Comunista Chinês, né? PCC. Então, existem várias coisas que devem ser analisadas aí. Tem a possibilidade disso tudo ter sido armado e ser apenas um teatro para distrair a população? Sim, existe. Até porque os Estados Unidos estão um caos. A ameaça de uma guerra civil é muito grande. Então, tem sim esse outro lado que deve ser considerado. Mas também temos que pensar que um cara que tem umas acusações bem graves assim sobre ele está concorrendo a presidente e venceu, e não sabemos como que isso pode afetar inclusive nossa liberdade de expressão, porque as maiores empresas que oferecem esses serviços, que chegam inclusive no Brasil e coletam dados absurdos sobre as populações ao redor do mundo, vêm de lá. E dependendo das políticas que forem permitidas ou banidas de lá, aí, inclusive na nossa internet nós vamos ter bastante alterações assim que podem limitar ainda mais. E nós sabemos que a liberdade de expressão é complicada. No meu canal mesmo eu uso várias analogias para falar de temas sensíveis, porque eu não quero correr o risco de perder ele, esse tipo de coisa. E daqui pra frente a tendência é piorar. Agora a questão principal que eu quero trazer aqui é que será que essa democracia liberal que tem os Estados Unidos como sua principal referência, a questão da república em si, será que ela é a melhor forma de regir um povo? Porque nós estamos vendo a maior potência que trouxe essa ideia à tona em pedaços, sabe? Num clima bem pesado, umas manifestações de certa forma violentas que aparentemente não estão levando a lugar algum. E segundo The Economist, tem boas chances desse império acabar quebrando assim, ou então tendo uma diminuição considerável na economia agora em 2021, porque a democracia, ela não é um conceito absoluto. Ela é uma coisa que leva a relativização da moral e especialmente o uso de propaganda num nível extremo, porque por ter que convencer o povo, entre aspas, na teoria, porque na prática a gente não sabe o quanto que essas eleições são verídicas, ou se ambos os candidatos não são escolhidos a dedo por uma elite maior, a gente não tem como saber. Mas mesmo que fossem justas, ainda tem uma grande minoria que acaba ficando insatisfeita com o candidato eleito. Uma das coisas que tem que ser bem analisada são as ideologias desses partidos políticos antagônicos. Uma seria mais à direita, um pouco democratizada, né? Democratizada para se encaixar nos padrões que devem ser respeitados para ter um partido. E a segunda seria uma nova esquerda, assim, uma esquerda mais moderninha, que tem várias coisas reformadas e não aquele clássico stalinismo, essas coisas assim que nós vimos no passado. Mas não deixa de ser algo que aumenta o Estado
Estado, que impõe várias outras leis, assim, que cada vez limita mais a população, enfim. E aquela direita, de certa forma, estava tentando conter isso, mas por ter bem menos poder lá dentro, inclusive nas redes sociais, que o presidente foi de certa forma censurado em vários lugares, é um tanto preocupante, assim. Eu não vou dizer que essas ideologias seriam o mais puro socialismo, ou o mais puro comunismo, ou aquele stalinismo, aquele leninismo, ou então seria o conservadorismo tradicional, essas coisas assim, até mesmo o liberalismo mais puro, porque não são. Quando está dentro de uma democracia, tem várias limitações, inclusive no papel, porque cada estado, cada distrito tem lá suas regras e devem ser, de certa forma, respeitadas, que vão um pouco além do limite de poder dos líderes, que tem toda uma questão burocrática que eu não preciso ficar entrando em detalhe, que impede que sejam aquelas ideologias assim mais absolutas. Se é que dá pra chamar, no caso, eu estou chamando de ideologia porque nesse sentido, a partir do momento que entra no conceito de democracia e que tem lá a sua propaganda, que tem os seus agentes, ela acaba se tornando de uma forma ideológica, querendo ou não, porque mesmo se for um conceito puro, acaba sendo distorcido pra agradar isso e aquilo, pra conseguir propaganda, esse tipo de coisa. Então, as duas não estão na sua forma mais raiz, dizendo, são nada mais que umas modificações meio Nutella. E mesmo que sempre o candidato da maioria ganhar, só porque a maioria decide que uma coisa é correta, ela automaticamente se torna correta? Se um grande grupo de pessoas decidir que outras não podem trabalhar porque consideram o trabalho delas ruim, devia existir uma instituição capaz de proibir ele, sabe? Só porque um grupo grande de pessoas, a maioria que está ali, quer? Eu não acho que isso seja legítimo de várias formas, porque absolutamente não é legítimo. Não é porque você não gosta ou porque o seu grupinho de amigos não gosta daquela coisa que ela deve ser censurada, que ela deve ser banida, porque isso daí é uma questão que vai além apenas de um pedaço de papel ou então de uma questão assim básica de moral, mas tem todo um princípio ético por trás disso. E a democracia, de certa forma, ela tá mais pra um teatro, assim, pra uma propaganda, do que pra realmente uma forma de liberdade, como é pregado aí, dizendo, o seu voto é sua única arma, esse tipo de propaganda, assim. Até porque é uma forma de dizer, olha, vocês escolheram aquele político, então vocês usaram a sua liberdade para escolher alguém e agora ele pode mandar em vocês o quanto quiser, porque foi escolhido por vocês e sei lá o que. Então nada mais é uma forma de fazer o povo concordar com o sistema, sabe? Concordar com o status quo. Então não tem tanto o que ficar discutindo aqui, que já é um sistema que tava para falir uma hora ou outra. O problema é o que pode ser implantado mais tarde, que nós já temos um protótipo disso pelas redes sociais que pode acabar se estendendo, ainda mais agora que a maior potência que ainda carregava um pouco desse princípio de liberdade de expressão, dessas coisas, está para quebrar. E já não bastando essas falhas éticas, nós podemos presenciar justamente o fim final da democracia, de certa forma, porque se o país exemplo está quebrado desse jeito e as pessoas não estão confiando mais, quem dirá nos outros que seguem o seu exemplo, sabe? E mesmo em países aparentemente democráticos, cada vez mais temos um estado gigante intervindo nos direitos das pessoas. Então, só mostra na prática a falência desse sistema. Como isso daí não se sustenta. Que é como eu acabo vendo, tipo, ganha quem tem mais influência sobre a mente das pessoas e, consequentemente, quem tem mais dinheiro tem como comprar um marketing de uma qualidade melhor que acaba entrando mais fácil na cabeça do povo, não apenas por propagandas explicitamente eleitorais, quanto também por outras ideologias que se encaixam no dia a dia, sabe? Que vão por questões de sexo, de gênero, de raça, essas coisas que acabam sendo incentivadas de certa forma em redes sociais, algumas em universidades, e daí surgem uns grupinhos antifas, surgem lá os Black Lives Matter, os rednecks da vida, esse tipo de coisa, que no final só mostra como o próprio sistema
sistema se autodestrói. Além dessas, ano passado foi um ano bem conturbado por manifestações organizadas em redes sociais que foram por causas além da democracia, que não envolvia tanto. Por mais que fosse um ano de eleição, já tinham certos movimentos, inclusive várias empresas grandes acabaram doando para esses grupos, que foram verdadeiras manifestações assim de quebrar comércio, de tacar fogo nas coisas, enfim, o país já vinha num caos há um tempo, não é de hoje. E o que isso pode afetar no Brasil? Bom, como eu já falei, um aumento na censura, sabe, de certa forma, pela internet, e também que, querendo ou não, o candidato que estava no poder, ele era, de certa forma, mais pacífico em termos de não intervir tanto nas políticas internas de outros países, como, por exemplo, a questão que teve de quererem, de certa forma, intervir na Amazônia, que está no território brasileiro, em sua maior parte. Então, tem isso também, que esse candidato já fez umas declarações bem preocupantes de querer intervir aqui. E também em outros lugares do mundo, mesmo que o outro tenha rompido alguns acordos de segurança, também foi bem menor do que esse aí está propondo. Não sabemos ao certo o que ele vai fazer, é tudo muito especulativo, tanto que eu não pretendo entrar em detalhes, e sim trazer à tona essa questão. Será que a democracia é o melhor sistema? Ah, mas não temos como melhorar a democracia e sei lá o quê? Bom, dá pra ter esperança, assim, de conseguir votar no menos pior, no que menos vai intervir na sua vida. Isso daí é claro que podemos fazer, mas não é certo, até porque a gente sabe, mesmo no conceito absoluto de democracia, que não é o caso dessas incorporadas por estados, nunca é uma coisa 100% justa. Ainda mais essa que tem outras organizações internas que acabam regulando ela. Então, tipo, nós até podemos pesquisar o que menos vai nos prejudicar, esse tipo de coisa, devemos, na verdade, como cidadãos, mas não é isso que vai nos salvar. É isso que eu quero que entendam nesse vídeo aqui que eu estou fazendo. Depois eu vou editar isso daqui, eu não sei como é que vai ficar no final, mas é isso. Espero que se cuidem, não fiquem brigando por político que não está nem aí pra vocês. E sigam a vida, sabe? Tentem juntar o máximo de dinheiro que conseguir. E quem sabe alugar algo assim mais pro interior, que é o que melhor vocês fazem pra vida de vocês. Obrigada por assistir. Aqui foi a Vogue que falou com vocês. Abraços.